Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje sim nós vamos falar um pouco sobre a questão da reforma, mais especificamente sobre esses 5 pilares aí que são os pilares da igreja protestante, tá? O outro microfone está com a irmã Sabrina. Se você precisar falar, ou fazer alguma pergunta, participar, levante sua mão, ela vai com o microfone até você, ok? Lembrando que é uma conversa, então você pode e deve participar à medida que a gente for falando sobre essa realidade aí. Então, eu pretendo começar hoje e terminar hoje, então os irmãos me ajudam. Amém? Então tá, a gente tem até meia-noite para fazer isso. A origem das 5 solas, vamos lá. Quando Lutero afixou na porta do castelo de Wittenberg as famosas 95 teses em 31 de outubro de 1517, véspera do dia de Todos os Santos, um movimento se iniciou, que é o movimento da reforma. A palavra reforma, geralmente ela traz uma ideia de voltar à forma original, tá? Então a igreja, ela se tornou católica, tá? O que significa católica, irmãos? Universal, isso, comum a todos, universal, tá? Então o cristianismo se tornou universal, só que aí ele começou a ser conduzido ou regido pela liderança eclesiástica e misturado com o governo, com o Estado, ok? Então nós já temos aí uma ideia de que sempre que a igreja se mistura com o Estado, ela se perde no seu propósito e na sua identidade. O propósito da igreja aqui na terra, irmãos, é anunciar Cristo, esperar por Ele para ser levada, para estar para sempre com Ele. Isso não significa que nós não temos responsabilidade de cidadania, onde nós estamos estabelecidos, mas isso significa sim que quem rege a igreja são os princípios estabelecidos por Deus na sua palavra. O poder da igreja está no poder do Espírito Santo, a autoridade da igreja está em Cristo Jesus, tá? Então é propício falar um pouco sobre isso nos nossos dias, porque em nossa nação esse viés político tem encontrado muito terreno e muita liberdade na vida da igreja brasileira, infelizmente. Não deveria ser assim como é. E eu particularmente tenho para mim, faço essa leitura, que tudo que vem ocorrendo nesses últimos 6 anos é permissão de Deus, para Deus tratar conosco, a igreja, para que a gente entenda que a nossa função é outra, não é essa que está sendo apresentada aí, né? E que tem gerado muita divisão no meio da igreja. Então nós somos de Cristo, amém, irmãos? Nós temos valores, nós temos princípios, e esses valores e princípios são os princípios e valores do reino de Deus, ok? Então cada vez mais o Estado e a religião vão se opor à igreja de Cristo. Nós precisamos entender e trazer ao nosso coração uma verdade, dentre outras tantas. O mundo, esse sistema regido por Satanás, nos odeia. Ele não nos ama. Por quê? Porque nós não somos daqui. Nossa identidade está em Cristo. E todos os nossos valores e princípios são totalmente contrários a isso. Então nós precisamos entender isso, irmãos. A reforma é um exemplo. Por que houve necessidade de romper? Entendeu? Porque a igreja estava debaixo da tutela do governo, do Estado. Quem mandava? Os papas, os reis. Há uma mistura, não se sabia quem era sacerdote e quem era governante, entendeu? Todo mundo mandava, todo mundo estabelecia princípios e valores. Então várias coisas aí foram acontecendo. Então houve a necessidade, e logicamente que a reforma é uma ação de despertamento de Deus para a vida da igreja. E não se engane se a gente não precisa hoje de uma reforma, né, dentro de uma realidade de avivamento e despertamento espiritual, irmãos.
À medida que a gente vai falando aqui, é bem simples, aqui não é um resumo, até pelo tempo que nós temos, mas a gente, analisando um pouco da história, né, em alguns aspectos significativos, nós precisamos de uma reforma como igreja, principalmente no Brasil. O que se tem visto, que ainda nós vamos ver, irmãos, é triste, é triste. O que está por acontecer aí com muitas lideranças tidas como até então referências do Evangelho no Brasil. Então, por favor, se mantenha firme em Cristo, na palavra. Aí cabe nesse momento, nós olharmos para Cristo, né, e mantermos a nossa postura e o nosso testemunho, porque Deus não se deixa escarnecer. Amém, irmãos? Aqui, Sabrina. ¿Qué tipo de reforma se está hablando? Na igreja brasileira? Sí, solo para entender más. ¿Qué Okay. quieren reformar? O irmão está perguntando que tipo de reforma, por exemplo, na igreja brasileira nós precisamos. Os irmãos podem me ajudar? Oi. Ok, ó. É que o objetivo dessa reforma lá de 1517 era voltar às verdades bíblicas. Isso. E acredito que hoje a igreja também precise, né, disso. Exato, é um dos pontos, entendeu? Ok, um pouco sobre essa questão Estado e igreja. Precisamos de uma reforma ou não? Precisamos. Quer ver uma coisa? Vou só dar um exemplo aí. Boa parte da igreja brasileira hoje desobedece um princípio básico de orar pelas autoridades. Não ora pela autoridade instituída, porque não a reconhece. Mas nós estamos num país democrático. Por que não reconhece? Porque precisa voltar para a palavra. Eu não votei no presidente que está lá, mas ele foi instituído. Ele é uma autoridade. Eu não concordo com o estilo de vida dele e com a maneira como ele conduz a nação. Mas isso não me dá o direito como cristão de não orar por ele. Nós precisamos de uma reforma. Quer ver uma outra coisa? O desrespeito para com a autoridade instituída. O fato dele viver a vida que ele leva, irmãos, viver e não crer em Deus e ter um segmento ideológico totalmente contrário às Escrituras, não me dá o direito como cristão de desrespeitá-lo, desconsiderá-lo. Quando muito eu posso discordar dele, mas como cristão eu tenho que orar por ele. E nem orar para que ele morra. Exatamente. Mas a grande maioria dos cristãos hoje, no Brasil, não fazem essa leitura. Por quê? Porque se distanciaram dos princípios. Irmãos, quando, por exemplo, Pedro escreve assim, ó, quando, por exemplo, Paulo escreve aos Romanos capítulo 13. Toda autoridade foi instituída por Deus. Sabe quem era o governante em Roma? Nero. E hoje nós somos mais inteligentes, entre aspas, do que Paulo, dizendo que quem está lá não foi instituído por Deus. Olha como as coisas são complicadas. Se não foi Deus que colocou ele lá, quem foi? E se não foi Deus, existe um poder que de repente está rivalizando com Deus. Isso não existe, irmãos. Se Deus não quisesse, ele não estaria lá. Mas a grande maioria dos cristãos não faz essa leitura, porque houve uma mistura aí, um distanciamento. Ou você acha que quem instituiu Nero foi o diabo? Não. Toda a autoridade foi instituída por Deus. É um princípio absoluto. Não é o diabo que estabelece. Mas a grande maioria dos cristãos não vem dessa forma. Eu vou falar, se é de direita foi Deus, se é de esquerda foi o diabo. Isso não existe, irmãos. Isso não existe. Essa leitura é totalmente contrária às Escrituras. Todo governo foi estabelecido por Deus.
Existe um trabalhar das trevas? Existe existe, mas se Deus é soberano, Ele é soberano sobre tudo isso. E aí cabe a mim, como cristão, uma postura cristã, dentro de um sistema democrático. Assim como Israel tinha uma postura, né, de povo de Deus, dentro de um sistema teocrático. Que quem governava Israel era Deus, o rei era príncipe. O rei de Israel era príncipe, porque na verdade o rei de Israel era Deus, mas era um governo teocrático. E aí muitos cristãos pegam essa leitura do Antigo Testamento e querem aplicar num governo democrático como o nosso. Não é bíblico isso, irmãos, isso é uma leitura totalmente infantil. Nosso governo é democrático, não é teocêntrico. Não é Deus que governa o Brasil, no sentido literal. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Então nós estamos sujeitos a um governo que foi estabelecido. Mas essa sujeição tem limites? Tem limites, até onde não me leva a pecar contra Deus, contra a palavra. Entendeu? Então vai chegar um momento que vai haver um confronto? Vai chegar um momento que pode haver um desacordo? Pode chegar esse momento, mas até que chegue, a nossa postura de interceder, clamar pela liderança instituída, para que Deus dê graça e sabedoria. Só que a grande maioria dos cristãos dão mais poder para as trevas do que para a oração do crente. Eu vou orar para esse governo aí que, né, cultua, ele que receba lá dos guias dele lá. É essa leitura que a grande maioria faz. E por que nós estamos nesse estado? Por que nós estamos desse jeito como nação? Porque Deus está tratando conosco, não se engane, não é o diabo. Mas, repito, ainda assim, a grande maioria faz uma leitura contrária. Pastor. Deu mais ou menos para entender? Ok. Pastor, só para aclarar, né? Eu acho que a gente tem que olhar por a autoridade, né, que está depois escolhida, está ali, a gente tem que orar por ela. Mas isso não quer dizer que o cristão não possa falar de política quando haja eleição e não possa exercer o seu direito de política, porque muitos dizem, o que sai é porque Deus permite, mas não toma postura para isso. E às vezes, justamente por isso, Deus permite uma coisa e não outra. Exato. O que na verdade, nesses últimos 6, 7, 8 anos, o Brasil foi por um extremo. Tá? Entre aspas aqui, elegeram um Messias e tomaram como Messias, a grande maioria, talvez você não, mas boa parte dos cristãos tomaram como Messias. Eu estou aqui fazendo uma analogia, quem ouça entenda, né? E aí a gente vê a fragilidade e a infantilidade de boa parte da igreja brasileira, tirando a confiança no Messias, Cristo, e colocando em um Messias. O Brasil precisa de um governante cristão. Não, o Brasil precisa de Jesus, irmãos. Aí outro sinal que nós precisamos de reforma. São quantos evangélicos no Brasil? Você sabe quantos são? Eu esqueci o número aqui. Vê para mim, para nós aí, Paulo. A igreja evangélica no Brasil é a maioria, ok? Olha só a leitura que a gente tem que fazer. Até vou tomar um chimarrão aqui para me acalmar. E a Ângela já quer voltar para os solas, porque... Tá? 2020, tá? A gente olha para o livro de Atos... E o Espírito veio sobre 120 pessoas. E o mundo da época foi virado de cabeça para baixo. Nós temos 21% da população brasileira que é evangélica. E o Brasil não muda. Será que nós não precisamos de uma reforma? Bom, vamos voltar para cá. Sim. Não é o meu caso, né? Eu procuro sempre votar, né?
Mas o não votar, eu estou também descumprindo a palavra. Se eu optar por... os candidatos vão ser esses, né? Aí eu acabo optando em não votar. Eu descumpro a palavra? Não necessariamente. Não há uma ordenança específica para isso. Há, uma verdade, uma orientação em submissão à autoridade instituída, tá? Mas não, se nós colocarmos como ordenança, nós corremos o risco de trazer um julgo que não foi estabelecido, tá? Mas é, no mínimo, um equívoco. Porque se nós estamos num país democrático, o voto aqui é obrigatório, né? Então, cabe aí, no mínimo, um erro. Mas a tua colocação é importante para reflexão dentro da realidade de postura cristã, entendeu? Porque, às vezes, o cristão usa disso, né, para anular o voto, não votar, ou coisa desse tipo, para depois se justificar. Ele está lá porque colocaram, eu não coloquei. Desconhecendo também o fato de que, pelo fato de não ter votado, está lá. Mas, tá? Por isso nós precisamos de uma reforma. Vamos voltar para cá. Eu tenho uma grande dificuldade Sim. de colocar uma data. Por exemplo, Martim Lutero saiu da Igreja Católica, imediatamente houve a Reforma Protestante, ou teve um tempo? Ele fundou a Luterana, quanto tempo depois? Imediatamente? Imediatamente foi a Reforma Protestante. Eu tenho dificuldade de saber isso aí. Tá. Até onde eu não sou bom em história. Se alguém souber melhor do que eu, por favor, nos ajude aqui. Mas até onde eu lembro, tá? Logo que ele fixou as 95 teses, ele foi chamado, né, para negar todo aquele posicionamento dele. Ele não negou, né? Ele disse que a sua consciência estava cativa, e ali ele foi condenado. Só que, sequestraram ele, tá? Ele passou um tempo escondido, e logo depois, então, ele já tinha dado início, os 95 teses dão início à reforma, tá? Porque não era só ele, havia um grupo de sacerdotes também que estavam contrários, como Zwinglio, acho que nós temos aqui também, e outros tantos, estavam contrários aos princípios estabelecidos pela igreja, tá? E boa parte do povo também, né? Lembrando que a Bíblia foi tirada. Então, havia uma, digamos assim, entre aspas, uma revolta. Inicia-se aí, tá? Agora, eu não sei precisar quanto tempo, tá? Até porque ele não foi martirizado porque esconderam, ele ficou um bom tempo escondido, aquela coisa toda, ele traduziu a Bíblia, tá? A princípio, ele foi excomungado da igreja em 1521, 4 anos depois. Então, viu? E outra coisa, ele não tinha como propósito, tem que ficar claro aqui, de abrir ou fundar uma outra religião. Ele queria trazer a reforma para a igreja, tá? Depois, mais adiante, é que veio o luteranismo. É que nem, por exemplo, a metodista, tá? O Wesley não fundou o metodismo, irmãos. O Wesley não saiu da sua igreja. Ele morreu na sua igreja, tá? Depois que veio o movimento metodista, com base, né, em princípios já estabelecidos, aí veio o movimento metodista. Mas o Wesley nunca fundou o metodismo. Tá? O que fundou o metodismo foi o movimento criado por aqueles que abraçaram os princípios dos irmãos Wesley, ok? Trazer algum tipo de reforma, ela em si, ela não se revolta. Sim. O desejo ardente dela é trazer transformação aonde ela está. Isso, trazer exatamente. vida aonde ela pertence. Tanto que a gente vai ver nos filmes, nos contos históricos, ele sofre por excomungarem ele. Sim. Por odiarem ele, por se desfazerem das ideias dele. Sim. E ele luta por aquilo. Tanto que se ele não é retirado assim de supetão e escondido pelos seus... o desejo dele era permanecer na onde ele estava. Daí, quando ele veio ao mundo novamente, que ele viu toda aquela reviravolta, ele falou: o que vocês estão fazendo? Então, implantaram no nome dele muita coisa, mas ele em si, movido por compaixão, pelo amor à palavra em si, era o desejo de trazer os primórdios das Escrituras. Exatamente. Trazer de volta. Lá Sabrina, lá. Isso.
Não, que tem que ver também que a reforma não começou em 1517. Foram, acho que, não me lembro bem exato. Em 2017 a gente fez um estúdio aí. Acho que foram 200, 300 anos antes, houve várias figuras da pré-reforma em que havia todo um caminho. Lutero não estava em si sozinho. Não. Ele foi o que colocou o marketing mais... Exatamente, né? ele foi o que deu cara a tapa. É que, na verdade, ele foi o ápice ali, né? Porque já, exatamente, existia uma pré-reforma já, né? De muitos já se levantando, se opondo, né? Mas aquela oposição ainda meio assim, não velada, mas ela era muito abafada pela liderança, né? Tanto do governo morreram como todos queimados praticamente. Exatamente, exatamente, que aí veio, na verdade, o período que houve mais morte de cristãos foi exatamente esse período, tá? Foi exatamente esse período aí. E ele morreu depois numa igrejinha pequena. Não, ele nunca procurou isso. Não, exatamente. Não era o propósito dele sair da igreja. O propósito dele era trazer a igreja de volta à verdade sagrada. Ok? Os dogmas e sacramentos da Igreja Católica passaram a ser questionados, principalmente aqui a venda de indulgências, isto é, perdão de pecados pela contribuição à Igreja Romana. Quando Lutero leu Romanos 1,17, né, entendeu que o justo viverá da fé. Não havia méritos na salvação, não havia preço suficiente alto a ser pago por nós que nos levasse para os céus. Foi a partir de então que nos separamos da Igreja Católica, entendendo que temos uma fé diferente. Para nós, a tradição da Igreja nunca estará acima da autoridade das Escrituras. Este era um dos pontos. Esse ato, apesar de revolucionário ao sistema político-religioso que governava a vida dos cidadãos da Idade das Trevas, é visto pelos cristãos como uma reforma, uma volta aos princípios inegociáveis do Evangelho. Da Alemanha, o movimento se espalhou pela Europa em 5 gritos: sola fide, sola scriptura, solus Christus, sola gratia e solo de gloria. Os 5 solas não são exaustivos sobre nossas doutrinas, são os pilares da fé resgatada no século XVI. Se são 5, por que são solas? São somentes dentro de si, afirmando elementos como a graça e a fé em Cristo, são únicos, cada um em sua definição, para a salvação da humanidade. Os solas também delimitam a quem deve ser dada a glória em nossa vida e a autoridade doutrinária. Assim, eles completam as bases da nossa fé. Os 5 solas não existem como um documento oficial da Igreja Protestante, como são confissões e credos, mas são o conjunto de crenças defendidas por cristãos. Então, toda a igreja evangélica que tem como base esses 5 pilares aí é uma igreja reformada. Se ela é carismática, se ela é pentecostal, se ela é tradicional, isso é outra coisa, tá? Aqui, a igreja reformada é aquela que está firmada nesses 5 princípios aqui, ok? Dentre outros, mas esses são os principais. Um exemplo claro da presença dos solas na teologia após a reforma são artigos de Zwinglio, 1484-1531, reformador na Suíça. Por isso, Cristo é o único caminho da salvação para todos os homens que foram, são e serão, solos Christus. Cristo sacrificou-se uma única vez e seu sacrifício possuiu valor perpétuo como pagamento pelos pecados de todos os crentes. Isto permite reconhecer que a missa não é nenhum sacrifício, senão um memorial do sacrifício ou ainda a confirmação da redenção que Cristo realizou em nosso favor, sola gratia. Cristo é a nossa justiça. Disto concluímos que as nossas obras sempre são boas, ou seja, se realizadas em Cristo, mas se as realizamos por conta própria, elas não serão corretas nem boas. Sola fide e solus Christus. Os poderes do papado e do episcopado, junto à exigência
prepotência e orgulho espiritual que ostentam não tem nenhum fundamento na sagrada letra, é a palavra, né? Nem na doutrina de Cristo, sola escritura. Assim, pois, os cânticos no templo e a extrema pregação, sem devoção, feitos somente para ganhar dinheiro, são atos que têm finalidade de receber o louvor dos homens, ou são feitos por mero desejo de lucro, só lhe deu glória. Porque cremos nos 5 solas. Como uma igreja reformada, entendemos que os 5 solas devem definir a teologia de todas as igrejas evangélicas, pois tratam de questões centrais que nos diferem de outras religiões. Mesmo em diferentes denominações, o nosso objetivo é, ou deveria ser, cultuar o único Deus e seguir a sua única e verdadeira palavra, a Bíblia, não sendo coincidência que um dos solas seja denominado sola escritura. Então a primeira aí nós vamos ver. Percebam aqui que isso já vinha sendo trabalhado, se firmou em Lutero, e aí, a partir daí, então toda a igreja evangélica que tem como base esses 5 fundamentos aí, ela é reformada. Ela vai diferenciar, como eu falei aí, alguns outros segmentos que são secundários, tá? Esses princípios aqui são fundamentais. Por isso que outras religiões pseudo-cristãs, isto é, que se denominam cristãs, mas não são, é porque em algum desses pontos, ou em todos eles, elas não estão fundamentadas como deveriam, ok? Aí nós temos aí vários segmentos, né? Não vou falar aqui porque, mas você sabe. Vamos lá. Sola Escritura. O texto aí de 2 Pedro 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas olha só, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito de Deus. Toda a Escritura, e somente ela, é inspirada pelo Espírito Santo, sendo nossa única fonte de autoridade doutrinária. A tradição e as autoridades da igreja, sejam quais forem, devem estar sujeitas à interpretação correta dos textos sagrados. Mas o que isso significa na prática? Deus, em sua sabedoria, preservou os textos sagrados para que seja cumprido à risca, não sendo aberta a possibilidade de seleção de prática de apenas alguns trechos bíblicos em detrimento de outros. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Se alguém afirma algo como dito por Deus que não está nas páginas das Escrituras, Deus não disse. O cânon, que é a vara de medir, né? O que está dentro do padrão estabelecido, está fechado. O que é o cânon? São os 66 livros. Eu lembro uma vez que, logo que surgiu aí a descoberta do livro, aquele lá de Judas, acho que é, né? Alguém descobriu, não sei o quê, e nós estávamos em São Paulo, em uma das nossas igrejas, e o pessoal assim, admirado com algumas coisas. Irmãos, o cânon está fechado. É só esses livros inspirados, não tem mais nenhum livro inspirado. Aí alguém pegou um livro lá, não sei de quem, que escreveu também desses livros apócrifos lá, e falando sobre a infância de Jesus, e que Jesus estava brincando e de repente um passarinho morreu, ele deu vida para o passarinho. Não existe isso, irmãos. Não é livro inspirado, é história. Entendeu? Então é só a Escritura. O cânon está fechado. Toda a revelação que Deus tinha para nós, suficiente para a nossa salvação, para nós caminharmos com Ele, fazermos a nossa obra aqui até que Ele venha, estão nesses 66 livros. 1184 capítulos. Não tem mais nenhuma outra palavra inspirada, dada por Deus como revelação, ok? Aí nós temos a revelação, isso é revelação, ok? A iluminação é você ler a revelação e receber o entendimento do Espírito. Então, quando você lê a revelação, você recebe a iluminação, o entendimento da revelação.
Você não teve uma revelação. Não, revelação você já tem. Você leu a revelação. Você está lendo a revelação. Está entendendo porque o Espírito está trazendo uma iluminação. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. As coisas espirituais. Por isso que nós precisamos do Espírito para a leitura bíblica. Amém? Se alguém afirma, aqui já falei, o cânon está fechado. Deus, em sua infinita sabedoria, escolheu homens inspirados pelo Espírito Santo para transmitirem sua verdade, sendo suficiente para nós até os dias de hoje, pois ela não muda, nem sua palavra, olha só, ela não precisa de atualizações. O que foi revelado não está dentro, o que não foi revelado não está dentro do que Deus entende ser necessário o conhecimento da igreja. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que vos tenham anunciado, seja anátema. Você sabe o que significa a palavra anátema? Seja amaldiçoado e amaldiçoado por Deus. Paulo está escrevendo aos Gálatas aqui. Olha o que ele diz, irmãos. Ainda que nós, apóstolos, ou um anjo, tem um segmento pseudo-cristão aí, que o camarada teve uma revelação de um anjo. Aí ele fundou essa igreja, o Anjo Moroni. E ele era professor de uma escola bíblica de uma igreja evangélica. Estou desenhando para você aqui. Aí num desses momentos de ir para o monte orar, apareceu um anjo com umas tábuas de ouro lá, um negócio, uma nova revelação. Aí ele fundou essa igreja aí, que se batiza em nome dos mortos, sabe? Porque ele teve a revelação do anjo. A palavra é suficiente, irmãos. Não existe outro evangelho. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas, 66 livros, nos pertence a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Isso é fantástico. Deus nos deu a sua revelação para nós e para nossos filhos. Você tem a revelação de Deus em suas mãos. Várias versões, Bíblia de todo tipo, é Bíblia do jovem, é Bíblia da criança, é Bíblia do ancião, é Bíblia da mulher, é Bíblia do homem, Bíblia de todo tipo. A interpretação das Escrituras. Os homens de Deus citam homens de Deus. Os apóstolos citaram os profetas muitas vezes, assim como uns aos outros. A Escritura prova e interpreta a si mesma. Estou conseguindo, aqui. Esse é um princípio básico da hermenêutica, irmãos. A Bíblia se interpreta por ela mesma. Então, não é a nossa cultura, atenção aqui, atual, que deve interpretar a Bíblia. Mas a Bíblia deve interpretar a cultura, condenando deturpações. E como a gente precisa de uma reforma? E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Olha a gravidade aqui de deturpar as escrituras, para a sua própria destruição, né? Como aquele camarada lá de São Paulo lá falando que a Bíblia precisa ser revista. Precisamos meditar e aprender as escrituras não apenas para crescer em conhecimento e entender a vontade de Deus, mas para defender a vontade da Trindade. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O Salmo 119 está repleto de exaltações e relatos da experiência com Deus a partir das Escrituras. Que possamos ter intimidade com os textos sagrados a ponto de, como o salmista, bem dizer, falar bem a palavra, afirmando ser ela a nossa lei, os nossos juízos, testemunhos, mandamentos, estatutos e preceitos. Ao meditar nas Escrituras, entenderemos que todas as verdades contidas ali podem ser resumidas em uma mensagem:
Cristo morreu pelos pecadores. Então entenda que a palavra de Deus é suficiente. Alguma questão aqui, alguma colocação sobre esse primeiro ponto? Tranquilo? Nossa regra de fé e conduta, a palavra de Deus. Muito bem. Solos Christus. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores. Lembrando que os edificadores aqui são os religiosos, tá? E o Estado. Ok? A qual foi posta por cabeça de esquina. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Afirmar somente Cristo é dizer que só Ele nos salva do pecado. Somente Ele é o mediador entre Deus e os homens, não havendo santos, papas, apóstolos, profetas, pastores, vamos aqui, ou outras figuras capazes disso. Não tem, irmãos. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. O único Salvador é Jesus Cristo. O único meio pelo qual obtemos salvação, perdão de pecados, vida eterna, é Jesus Cristo. É recebê-lo como nosso Senhor e Salvador. Somente Jesus Cristo. Quem intercede por nós diante do Pai é Cristo. Não é Maria, não é o Papa, não é o pastor, não é Pedro nem Paulo, os que já morreram, não, é Cristo, somente Cristo. Sem Cristo não há salvação, não há perdão de pecados, não há vida eterna, não há reconciliação com Deus Pai, somente em Cristo. Cristo e o sábado, não, só Cristo. Estou desenhando aqui para você, né? Ficar ligado. Só Cristo. Cristo e o dízimo. Não, também. O pastor lá errou. Errou não, né? É uma heresia, né? Porque ele falou, o dízimo salva. Não, é Cristo. Somente Cristo. Viu como uma coisa é bem complicada? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. A obra redentora, ou seja, o plano da Trindade para salvar a humanidade, dependeu exclusivamente de Cristo. A única contribuição que nós demos nisso foi o nosso pecado, sendo nós unicamente culpados por ele, porque todos pecaram. Quantos? E destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, graças a Deus. Porque Cristo precisou morrer? Deus é justo e santo, por isso, para saciar sua ira, era preciso um sacrifício perfeito, com uma humanidade manchada pelo pecado, e um Deus amoroso para com seu povo. Somente a Trindade, que é pura e santa, poderia fazer tal ato. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. A condenação veio como herança a nós por meio apenas de um homem, Adão. E por um homem deveria vir a salvação. O Deus homem que tomou nossos pecados e morreu como pecador, mesmo não tendo cometido pecado algum. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Que possamos glorificar a Cristo como lhe é devido. Ele que é a nossa esperança, pois em sua morte fomos comprados e em sua ressurreição temos a certeza da vida eterna. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto,
viverá. Somente Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Amém? Vamos para o terceiro aí. Qualquer coisa você levanta a mão aí, então. Senão eu vou tocar aqui. Sola gratia, somente a graça. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. A salvação é pela graça recebida pela fé. A fé é o meio. A graça é a ação de Deus em nós. Ok? Somente a graça é capaz de nos conceder a salvação. Mas o que é graça? Esse termo tão conhecido da igreja moderna, infelizmente, é minimizado em sua compreensão da obra redentora. Pois tudo que temos é graça. A graça é muito mais do que um favor imerecido. É a disposição de Deus em nos criar, manter e salvar à custa do sacrifício de Cristo Jesus. Lá, a graça salvadora. Antes, vamos ouvir ali a irmã Luciana. Obrigada. Tito, capítulo 3, ali no versículo 5, 6 e 7, está bem claro a questão. Eu posso ler? Pode ler sim. Não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Amém. Fiel é a palavra. Glória a Deus. Graça. Entender a graça é entender que se não fosse por Cristo, nós não poderíamos existir. Se não fosse sua salvação, só restaria a ira de Deus sobre nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Atos 17, 28, parte A. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Você crê no Filho? Então você tem a vida eterna. Você não vai ter, você já tem a vida eterna. Não é que você vai ter a vida, não, você já tem. Que vida eterna é uma qualidade de vida sobrenatural. Céu é a eternidade, o lugar da eternidade. Vida eterna é a qualidade de vida. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João 3, 36. Nossas obras não são válidas diante de Deus pela fé concedida de maneira... nossas obras só são válidas diante de Deus pela fé concedida de maneira graciosa pela obra da Trindade. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Então, somente pela graça, essa ação graciosa de Deus, trabalhar de Deus em nossas vidas e por meio da fé. Ok? Graça aqui, está tranquilo? Amém. Sola fide, somente pela fé. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Ok? Isso aqui é muito importante. Nós não somos salvos pela fé. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Fé não salva. Cristo salva. E a ação graciosa. E nós recebemos essa ação pela fé. Amém? Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Declarar somente a fé é dizer que não há outra coisa que nos leve a crer verdadeiramente em Cristo, a não ser a fé gerada pelo Espírito de Deus. Lembrando do que falamos no início, Lutero foi contrário às penitências pregadas pela Igreja Católica, afirmando que o homem não pode se penitenciar diante de Deus para obter perdão. Sem a fé, não há esperança para nós, pois até as nossas obras são imundas para Deus, manchadas pelo pecado. Mas todos nós somos como imundo,
e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Essa expressão tem dois sentidos aqui. Trapo de imundícia. Eram os panos que as mulheres usavam na menstruação, ou os panos que apodreciam no corpo de um leproso. Trapos de imundícia. Então, obras feitas fora de Cristo, para Deus é isso. Que é outra coisa que muita gente, muito cristão não gosta de ouvir. Sem fé, mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Tudo o que não é de fé é pecado. Então, tudo que nós temos que fazer, irmãos, tem que ser movido pela fé. Crer, e fé é crer em Deus, crer na sua palavra. O que é agir por fé? Em obediência àquilo que Deus está dizendo, a revelação divina, com base no que nós aprendemos em Deus. Isso é agir por fé. Entendeu? Esta fé nos justifica diante de Deus, pois não haveria salvação se a justificação, pagamento pelos pecados, dependesse das nossas obras. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, nenhum só. Fé e obras. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça, colocou sobre ele. A fé de Abraão em Deus o justificou, mas suas obras confirmaram sua fé e evidenciaram que ele era filho de Deus. Já entendemos que não somos justificados pelas obras, pois se assim fosse, haveria dois sistemas de salvação. Mas precisamos entender também que as obras são necessárias para testemunhar nosso cristianismo. Deus provou a fé de Abraão ao lhe pedir o sacrifício de seu filho Isaque. Ele não queria a morte do rapaz, mas sim a obediência de seu servo. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que é um só Deus? Fazes bem. Olha a fé sem obras aqui. Os demônios também creem e estremecem. Mas por que a fé deles é morta? Porque não é, na verdade, evidenciada pelas obras. E obras aqui é tudo feito em Deus. Então tem muita gente que diz que tem fé, mas é a fé dos demônios. Tremem, mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura, nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vê que a fé cooperou com suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Você crê em Deus? Então você é amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Uma vez que entendemos que as nossas boas obras são resultado da nossa fé, entendemos que a glória pelos nossos feitos deve ser devotada a Deus. Deu para entender aqui? Posso correr aqui e terminar, irmãos? Não. Só lhe deu glória, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11:36. Dar glória somente a Deus é entender que a honra e a glória pela nossa salvação devem ser dadas somente a Deus, visto que, como aprendemos, a graça que permeia toda a nossa vida vem exclusivamente dele. Como a pessoa da Trindade responsável pela nossa justificação, o Deus Filho é declarado por Deus Pai como o resplendor da sua glória, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. A glória é um atributo incomunicável, ou seja, não é compartilhado com a raça humana. Ele diz respeito à grandeza, pureza e natureza de Deus, e por isso não há outro ser digno de glória a não ser a Trindade.
Os 10 mandamentos estão há 6.000 anos aqui para nos lembrar de que Deus não divide sua glória com imagens de escultura e outros deuses. Êxodo 20, do 3 ao 5. E não seria diferente hoje em dia com objetos ungidos. Santos e outras autoridades a quem é ensinado erroneamente que se deve reverenciar. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Na prática, tudo o que fazemos, por mais que seja bom e tenha demandado o nosso esforço, deve ser devotado a Deus, pois Ele nos dá capacidade para realizar todas as coisas. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Criados para a glória de Deus. A todos os que são chamados pelo seu nome, eu os criei para a minha glória, e os formei e também os fiz. Ser filho de Deus é viver para a sua glória. Assim como a criação anuncia a glória de Deus, nós a anunciamos por cada ato de fé, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Para nós não existe, isso é santo, isso é secular, não, para nós é tudo santo, é tudo espiritual. Eu tenho uma vocação, ministério, você não tem. Não, você tem também, a sua profissão é uma vocação, você está lá para glorificar a Deus, é espiritual tanto quanto. O resgate do verdadeiro evangelho e prática das escrituras deve continuar. A reforma não deve ficar registrada apenas nos livros da história, bem como os 5 solas nos ensinamentos da igreja. Eles precisam ser realidade em nossa vida, eles precisam ser realidade em nossa vida cristã, para que continue a transformar a sociedade e a religiosidade, assim como foram através do movimento iniciado por Lutero. As declarações dos 5 solas devem fazer parte da nossa fé diária, em que nunca esquecemos das riquezas das Escrituras para a nossa vida, do sacrifício de Cristo em nosso lugar e da graça permeando cada um de nossos atos que devem ser guiados pela fé dada pelo Espírito unicamente para a glória de Deus. A essa glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém? Você é um crente reformado. Graças a Deus. Vamos orar? Pós-oração, você que trouxe a sua oferta pode colocar no gasofilácio. Pai, nós te damos graças por aqueles que o Senhor usou ao longo da história para nos trazer, ó Deus eterno, e nos fazer lembrar, ó Deus, que em cada geração existem necessidades que precisam ser estabelecidas, respondidas pela Tua graça. Ajuda-nos, ó Deus, pela Tua graça e pela ação do Teu Espírito em nós, a fazermos uma leitura correta deste tempo através das Escrituras e termos o posicionamento que realmente requer de nós a vida em Cristo Jesus. De maneira, Senhor meu Deus, que estes pontos e que a nossa vida declare que só o Senhor é Deus, que só a Tua palavra é a verdade, ó Deus, e que somente em Cristo nós temos a redenção, mediante a Tua graça, pela fé, Senhor meu Deus, e que fomos criados, ó Deus, para o louvor da Tua glória. Assim oramos, agradecidos, em Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe.